Querido, boa noite a todos. Cumprimentando as senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene de posse do professor Alexandre Siciliano Cola Franceschi, como membro titular da Academia Nacional de Medicina, na cadeira número 62. Convido o ex-presidente acadêmico Pietro Novellino a tomar assento à mesa. Convido o acadêmico Roberto Medronho, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o estimado amigo padre Anderson Pedroso, reitor da PUC do Rio de Janeiro. Convido a professora Andréia Povedamo, diretora da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Convido o Dr. Pedro Grossi Júnior, benemérito da Academia Nacional de Medicina. Convido a professora Selma Sabrá, presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Convido o professor Hilton Kopp, presidente da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Convido o professor Ivan Tinoco Mesquita, professor titular e coordenador da pós-graduação de Cardiologia da Universidade Federal Fluminense. Designo uma comissão de honra formada pela acadêmica Mônica Gadelha, acadêmico Celso Marcos Portela, acadêmico Carlos Alberto Barros Franco, acadêmico Antônio Egídio Nardi e acadêmico Walter Araújozinho, para que introduzam o novel acadêmico ao recinto.
É. Isso. Solicito a todos permanecerem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro. Ouvindo no Ipiranga as margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o professor Alexandre Siciliano
a vir até a mesa para prestar seu juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e as decisões desta Academia Nacional de Medicina. Prometo frequentar as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina brasileira. Prometo cultivar o sentimento de lealdade e fraternidade para mim e com meus pares. Professor Alexandre Siciliano, ouvi seu juramento. E como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno dessa Casa, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar acadêmico. E aqui é seu diploma de membro titular da Academia Nacional de Medicina. Convido agora nosso confrade, estimado acadêmico, Milton Arimeia, para saudar o novo membro titular da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico, professor e doutor Francisco José Barcelos Sampaio. Excelentíssimo senhor ex-presidente da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino. Excelentíssimos senhores participantes da mesa, senhoras e senhores. Saúdo também os que nos assistem pela internet. Quando menino, e isso já vai longe, e também bem longe, eu gostava de frases trava-línguas. Decorava e falava bem rápido. Na terra dos mafagafos, há um ninho de mafagafos, com 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, mafagafam os 7 mafagafinhos. Eu pensei. O meu pai ouviu e riu. Se ele fosse profeta, teria aprendido. Aprende a falar, meu filho, porque um dia você vai saudar Alexandre Siciliano Cola Franceschi. Deixemos de lado os mafagafos e vamos ao discurso sonhado pelo meu pai. Estamos reunidos nesta noite, 24 de novembro de 2023, para assistir à posse do Siciliano Cola Franceschi. Como acadêmico número 686 da quase bicentenária Academia Nacional de Medicina,
O novo acadêmico, por expressiva votação, passa a ocupar a cadeira número 62 da sessão de cirurgia. Patrono, Augusto Brant Paz Leme, e ocupada anteriormente pelo saudoso acadêmico Ricardo Cruz. Há pouco ouvimos o juramento do eleito e apreciamos a imposição do colar e medalha e a diplomação pelo excelentíssimo senhor presidente acadêmico Francisco Sampaio. Agradeço aos presidentes por me escolher, ao presidente por me escolher para a honrosa missão de saudar e dar as boas-vindas ao novo acadêmico. O presidente Francisco Sampaio, nesta noite, completa a 20ª posse sob sua administração. Fato inédito na academia. Presidente Francisco Sampaio, Vossa Excelência já faz parte do pequeno e seleto grupo dos grandes presidentes dessa casa. Doutor Alexandre Siciliano, de hoje em diante, o senhor deve ser tratado não de senhor, nem de você e nem de tu. Será Vossa Excelência, isto por decreto. Decreto da Sua Alteza Imperial, Dom Pedro I, Imperador do Brasil. Todavia, eu peço a deferência de poder continuar a tratá-lo simplesmente de Alexandre. Passo a descrever, no razoável tempo de que disponho, tudo que a sua ainda curta vida o novo acadêmico realizou. Também as notáveis contribuições à divina arte de curar, a medicina. Rabindranath Tagore, poeta indiano, Prêmio Nobel de Literatura de 1913, escreveu: dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era servir. Servi e vi que servir era alegria. Alexandre Siciliano escolheu servir. Servir com alegria, servir ao próximo como médico e cirurgião, servir na luta do homem contra a dor, o sofrimento e a morte. Na cirurgia, Alexandre escolheu tratar das lesões e doenças do coração. O coração foi por milênios considerado a sede do amor e dos sentimentos nobres. Lev, coração em hebraico, é citado na Torá várias centenas de vezes. A Bíblia cita o coração mais vezes ainda. Na Antiguidade, até a Renascença, acreditava-se que as nossas decisões, sentimentos e processos de pensamento vinham do coração. Somente o ódio e a ira viriam do fígado. A cirurgia cardíaca é nova e linda. Hoje os resultados são excelentes. Para alguns pode parecer estranha, de certo modo perturbadora. As apostas são realmente muito altas. As liberdades que tomamos são tremendas. Com a licença do Alexandre, pois hoje ele é o cirurgião, convido a todos os presentes a entrar comigo numa sala de operações. Por favor, não toquem nada, porque tudo é esterilizado e muito limpo. Mantenham-se também em silêncio. É uma sala especial, que além de todos os aparelhos, luzes e monitorização, conta com aparelhagem para cateterismo cardíaco e procedimentos híbridos. A ecocardiografia transoperatória e a bomba de circulação extracorpórea, que é o coração, pulmão artificial.
Para operar os pacientes, drogamos e induzimos sono profundo. Introduzimos neles agulhas, sondas, cateteres e tubos. Manipulamos a sua fisiologia, química e física. Esfriamos o seu corpo a baixas temperaturas e tornamos o seu sangue incoagulável. Após abrir o tórax e instalar a bomba, pasmem, paramos o seu coração. Com o órgão imóvel e vazio, fazemos todas as operações que o paciente precisa. Quando os defeitos são incorrigíveis ou o órgão insuficiente, tiramos o coração e o substituímos por outro, retirado de um doador. Depois, fazemos o coração bater de novo. Aquecemos o seu corpo e tornamos o seu sangue coagulável. Isso que acabei de descrever, por milênios e até meados do século passado, era considerado impossível, inconcebível. A pergunta até então era: como corrigir um defeito dentro de um coração batendo rapidamente e cheio de sangue, circulando com alta pressão? Essas complexas operações somente são possíveis porque antes de nós, nos últimos 60 e 70 anos, pessoas pertinazes, privilegiadas, tornaram o possível o impossível, o inimaginável. Eles são os responsáveis pela cirurgia cardíaca de hoje. O homem tinha dado o derradeiro passo na longa jornada. Chegou ao interior do coração. O escritor Tom Wolfe contou a história dos primeiros 7 astronautas americanos no seu livro The Right Stuff, onde descreve a indescritível qualidade desses homens: bravura, coragem e preparo. Os pioneiros que criaram a cirurgia cardíaca eram feitos do mesmo material, the right stuff. Além de equivalentes aos astronautas do passado, os astronautas tinham as mesmas qualidades dos navegadores do passado e dos exploradores polares do início do século XX. Essa história aconteceu durante a minha existência. Tive o privilégio de ver e ouvir esses pioneiros em congressos. Conheci muitos deles pessoalmente. Eu posso dizer, como o velho Timbira, no Ijuca Pirama, poema de Gonçalves Dias: meninos, eu vi. Por incrível que pareça, injustiça, lamentável e imperdoável, nenhum deles recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. No Brasil, vários pioneiros eram feitos da mesma substância, the right stuff. Cito com orgulho, porque conheci a todos e trabalhei com alguns: João Hugo Filipozzi, Domingos Junqueira de Moraes, Euríclides de Jesus Zerbini e Adir Domingos Jatene. Vou devagar um pouco. A cirurgia cardíaca com cirurgiões, anestesistas, perfusionistas, instrumentadores, técnicos e circulantes é um sistema complexo. Digo um sistema complexo no sentido matemático do termo. Num sistema linear, as variáveis são simples e diretamente relacionadas. A soma de 2 mais 2 é sempre 4. Um sistema não linear segue as regras simples, não segue as regras simples da soma e da adição. O total é muito maior do que a simples soma dos fatores. Em sistemas complexos,
são importantes as condições iniciais e ínfimos detalhes. Um pequeno erro inicial multiplica-se e, no final, causa um enorme desastre. Nesse caso, a soma de 2 mais 2 não é 4, é 22. Cito como exemplo um único ponto mal colocado no septo interventricular de uma criança pode significar a sua morte, dias intermináveis e angustiantes na CTI e depois dependência do marca-passo para o resto da sua vida. Uma catástrofe que, além de tragédia humana, tem enormes custos financeiros. Agora vamos sair da sala de operações, levando o nosso paciente para o pós-operatório. Recito na língua de Cervantes e minha língua de criança um poema lindo do espanhol Antônio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sua Excelência, o presidente da Academia, Francisco Sampaio, ao dar-me esta tarefa, incumbiu-me de apresentar o homem, o caminhante, e mapear o caminho construído pelas suas pegadas. Alexandre Siciliano Cola Francesco é neto, filho de imigrantes italianos que deixaram a sua terra natal arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 8 de novembro de 1973. Seu aniversário foi há poucos dias. Cresceu como filho do meio de uma família onde seu pai era médico, pediatra e sua mãe professora de ensino fundamental. É casado com Úrsula Maria Vega Cola Franceschi, médica, psiquiatra. O casal tem 3 filhos, Sofia, 20 anos, estudante de medicina, Gabriel, 16 anos, também estudante, e Vitor, de 14 anos, também estudante. Todos com o sobrenome Vega Cola Franceschi. O menino Alexandre sempre foi estudioso e bom aluno. Desde muito cedo mostrou garra e determinação para o estudo. No ensino fundamental e ensino médio, esteve sempre entre os primeiros da classe. Leitor dedicado e curioso, lia tudo que lhe caía nas mãos. Contudo, não se descuidou do preparo físico. Competia nadando borboleta. Chegou a estar entre os 10 melhores no ranking estadual. Em 1990, recém-completados 17 anos, prestou vestibular em várias faculdades. 3 delas, faculdades da USP em São Paulo, Universidade de Campinas e no Rio, a FRJ. Foi aprovado e bem colocado em todas elas. Não pôde matricular-se em nenhuma devido à pouca idade. Prestou concurso, No início do ano seguinte, 1991, prestou novo vestibular. Colocado em 6º lugar entre 200, ingressou na UFRJ, antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, onde eu me formei, assim como muitos acadêmicos aqui presentes. Ao longo da graduação, foi bolsista do CNPq por 4 anos. Dedicou-se ao laboratório de fisiologia e fisiopatologia respiratórias no Instituto de Biofísica da UFRJ, sob a orientação dos professores Walter Zinn e Patrícia Rocco, ambos membros desta academia. Recebeu o prêmio internacional professor Alfredo Coelho por trabalho feito nesse laboratório. Foi também monitor de anatomia e monitor de semiologia.
Alexandre formou-se médico em 1996 como o melhor aluno da sua turma, 9,1 pontos num total de 10, o que lhe rendeu diploma de dignidade acadêmica no grau magno cum laude. Foi aprovado para a residência médica em cardiologia clínica na UFRJ. Dos 3 anos de pós-graduação, cumpriu o primeiro ano na clínica médica e o segundo ano na cardiologia clínica. Prestou concurso para a residência médica em cirurgia geral e cursou, em 1999, 1 ano de cirurgia geral no Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Após concurso, em 2000, iniciou a residência no Instituto Nacional de Cardiologia e finalizou essa residência no ano de 2004. Certificado pela Comissão de Educação para Médicos Estrangeiros, realizou o fellowship clínico no Departamento de Cirurgia Torácica e Cardiovascular da Cleveland Clinic, em Ohio, nos Estados Unidos, por 3 anos, entre 2001 e 2003. Conhecendo as qualidades do meu residente, escrevi a carta de recomendação para esse fellowship. Após pouco mais de 3 meses, recebi uma carta do seu chefe tutor, Bruce Lighton, com grandes elogios ao Alexandre, agradecia a minha recomendação. Devido à sua dedicação, recebeu o prêmio Hazard como melhor fellow internacional. Retornando ao Brasil em 2004, fez concurso para a obtenção do título de especialista em cirurgia pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e Associação Médica Brasileira. Naquele ano, iniciou a atividade como cirurgião cardiovascular na clínica privada do Rio de Janeiro. Em 2005, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público do Ministério da Saúde, passando a trabalhar no Instituto Nacional de Cardiologia, atividade que exerce até os dias de hoje. Foi chefe de divisão de procedimentos cirúrgicos do INC entre 2008 e 2011. Nesse período, liderou a criação de programas assistenciais como intervenções percutâneas, bem como programas de transplante de órgãos torácicos. Criou e liderou o programa de transplante cardíaco de adultos e crianças, e foi responsável técnico pelo programa junto ao Sistema Nacional de Transplantes. Em 2020, liderou a organização do programa de transplante de pulmão, também tendo sido seu responsável técnico junto ao Sistema Nacional de Transplantes. Sob sua liderança, o Estado do Rio de Janeiro se posiciona entre os 3 principais estados em volume de transplantes cardíacos no país, o mesmo ocorrendo com os transplantes de pulmão. Na clínica privada, foi responsável pela incorporação do coração artificial implantável no Brasil, o que lhe rendeu prêmio da Academia Nacional de Medicina em 2018, com o trabalho ventrículo artificial de 3ª geração e a terapia de longo prazo. Voltou aos Estados Unidos da América e trabalhou como cirurgião cardíaco staff associado entre 2008 e 2009, na Cleveland Clinic, em Ohio. Recentemente, por 1 ano, entre 22 e 23, nos Estados Unidos, foi cirurgião encarregado dos transplantes de coração no hospital da Health Corporation of America, na Flórida. Para essa última atividade assistencial, recebeu um visto de trabalho de elevada prioridade
pelo governo norte-americano. Nesse período, fez 18 transplantes de coração, todos bem-sucedidos. Entre milhares de operações cardíacas que fez, constatamos 170 transplantes de coração, 11 transplantes de pulmão, 64 pacientes submetidos a suporte circulatório mecânico, ECMO, dos quais 22 depois foram submetidos a dispositivo de assistência ventricular esquerda, o coração artificial. Imagine os senhores, os presentes, o inacreditável. Encontrar nas ruas da nossa cidade uma pessoa com uma pequena bolsa tiracolo com bateria, andando sem coração, ou com o seu coração parado, substituído por uma minúscula bomba centrífuga, o coração implantado. Como esse que encontramos na rua, há pacientes vivos com mais de 5 anos de implante. O paciente com maior tempo de sobrevivência com o coração artificial teve 8 anos de suporte circulatório. Alexandre Siciliano é mestre pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, em Boston. Também é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, professor de pós-graduação stricto sensu no programa de mestrado em Ciências Cardiovasculares do Instituto Nacional de Cardiologia desde 2013 e do programa de mestrado de Cirurgia Geral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, desde 2018. Exerce a atividade docente de pós-graduação como professor convidado da Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, é professor convidado da Florida Advanced Cardiothoracic Surgery, em conjunto com a Universidade do Sul da Flórida. Aprovado por concurso público de provas e títulos, é professor adjunto da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em 2017, cargo que exerce até hoje. Tem 68 artigos editoriais, relatos de casos publicados em revistas médicas indexadas. Dentre essas publicações científicas, há periódico com índice de impacto muito elevado e de grande importância internacional. Escreveu ainda 4 capítulos de livros e 28 resumos publicados em anuais de congressos nacionais e internacionais. Foi coordenador do projeto de pesquisa com financiamento público da FINEP e da FAPERJ. Proferiu 180 palestras em congressos no Brasil e no exterior. É editor associado de diversas revistas científicas nacionais, além de revisor de revistas científicas internacionais. Orientou 10 dissertações de pós-graduação, de mestrado e 2 de doutorado, além de 5 teses de conclusão de curso. Participou de diversas bancas de mestrado, doutorado e de concurso para professor assistente. Também foi coordenador da residência médica em cirurgia cardiovascular no INC entre 2008 e 2011 e entre 2017 e 2020. Foi diretor médico do Hospital Procardíaco no Rio de Janeiro entre 2019 e 2022. Ali, como sempre, foi querido e respeitado por superiores e subalternos. Tem 33 inserções na mídia leiga, que incluem programas televisivos como o Jornal Nacional e o Programa do Fantástico.
Participou de documentário sobre liderança cirúrgica no Discovery Channel. Agora, uma confidência. Alexandre se revela um poeta como autor do lindo livrinho para crianças, A Tartaruguinha que Não Podia Brincar. A despeito de todo o seu notável sucesso, Alexandre é um homem simples, gentil e simpático. Apresenta a tranquilidade dos vencedores. Metódico e disciplinado, tudo o que conseguiu na vida foi por esforço próprio e dedicação ao trabalho árduo. É amado e respeitado por todos os que trabalham e convivem com ele. Conta com um enorme número de amigos. A despeito de ter muito a dizer, é sempre um ouvinte paciente e cordial. Inteligente, brilhante e culto, é de conversa agradável. Elegante não só no vestir, mas também nas suas ações, gestos e comportamento. Amante das artes, pintura, literatura e poesia. Aprecia a música em todas as suas formas. É bom escritor e bom professor. E, como os senhores constatarão em seguida, excelente orador. Esse é o homem e o caminho trilhado por ele. Muito mais ainda teria a dizer sobre o Alexandre. O meu comedimento e prudência pede que eu olhe o relógio. Peço licença de novo do novo acadêmico para dizer algumas palavras sobre o seu antecessor na cadeira 62. De onde estou, emocionado, posso ver o lugar onde ele gostava de sentar no plenário. Falo sobre o grande médico e cirurgião que foi Ricardo José Lopes da Cruz. Foi levado jovem e ativo pela Covid-19. O seu obituário, de página inteira num conhecido diário do Rio, foi assinado por mais de 600 médicos, seus colegas, amigos e admiradores. Era casado com a jornalista e poetisa Denise Loreto, aqui presente. Eu o conheci recém-formado. Tornou-se um grande cirurgião e um excelente especialista. Tive o privilégio de operar com ele juntos várias vezes. Eu no tórax e ele no pescoço. Discípulo de Michael Byland, pregava humanidades na medicina. A medicina é mais do que diagnóstico e tratamento, é também amor, compreensão e comunicação, dizia ele. Ricardo pediu-me que eu operasse os seus 2 filhos, gêmeos, prematuros de baixo peso, com persistência de canal arterial, com consequências problemas cardiorrespiratórios. Cada um pesava pouco mais de 1,5 kg. Assistiu às 2 operações olhando sobre os meus ombros. André e Pedro são hoje 2 jovens adultos e sadios. O primeiro seguindo os passos do pai, estudante de medicina, e o segundo estuda economia. Ricardo, o lugar onde você gostava de sentar-se, ali está vazio, mas o seu nome ficará para sempre guardado nesta academia. Voltando para o novo acadêmico, cito as palavras do médico, cientista, historiador, escritor e poeta, Gregório Maranhão. Somente terás a alma sossegada quando conheças em igual medida a ilusão da glória imaginada e a monotonia da glória conseguida. Somente desejes ser aquilo que és agora, que seu melhor dia seja hoje.
O teu mundo melhora aquele em que vives. Estima cada caminho, mesmo sem saber para onde vão. E sempre chame o pão de pão e o vinho de vinho. Nos quase 50 anos e pouco mais de 8.000 operações, eu tive a oportunidade de receber várias dezenas de estagiários e residentes. Hoje, bem-sucedidos, estão espalhados pelo nosso Brasil e alguns pelo exterior. 9 deles são chefes de excelentes serviços. A vida deu-me a oportunidade de assistir operações de grandes cirurgiões, no nosso país e muitos fora dele. Sei dizer quem é bom cirurgião. Posso afirmar que alguns dos meus ex-residentes estão entre os melhores cirurgiões que eu já vi operar. Alexandre Siciliano certamente é um deles. Eu acredito no oxímoro. Num serviço, o chefe cujos assistentes são melhores do que ele é melhor que eles. Concluo. Venho caminhando de longe no tempo e no espaço. Agora não tenho mais o tempo e nem lugares para onde ir. Olhando para trás, tanto no espaço como no tempo, posso dizer com alegria: vou livre como o vento, transparente cantando como os riachos e as corredeiras. Desço, não vou para casa, vou para a planície. Nas montanhas, as montanhas não são mais o meu destino. Não levo comigo tristezas, somente alegrias. Nem por doença ou velhice, vou morrer de saudade. Nós, os acadêmicos, te saudamos. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Milton Meyer. Convido o acadêmico Alexandre Siciliano para que o mesmo pronuncie seu discurso de posse. Peço vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, Francisco Sampaio. Uma pequena digressão, antes mesmo de iniciar esse discurso de posse, talvez o mais arrevezado desde quando fui orador da minha turma de alfabetização, há pouco mais de 40 anos. Qual o sentido de nossas vidas? Ou melhor, o que faz sentido em vossas vidas? Eu tenho a minha verdade. Eu vivo de sentir e não tenho ambições de fazer sentido. Era terça-feira à noite, pouco menos de 48 horas da eleição, que me encaminhou para esse púlpito. Passava das 22 horas e meu telefone celular vibrou. Um número desconhecido para mim aparecia no visor e tentei disfarçar, como de costume, em respeito ao interlocutor com quem me encontrava. Eu fazia a minha última visita acadêmica como rege a tradição desta magna casa. Após a visita, com a sensação de dever cumprido, segui em direção à minha residência no banco de trás do táxi, quando decidi retornar a ligação, recentemente perdida, pelo anseio de tratar-se de uma urgência em potencial. Logo percebi que não se tratava de assunto médico. A senhora Mônica atendeu minha ligação de forma efusiva e alegre. O meu retorno e não tardou a elogiar o livro da tartaruguinha que não podia brincar, produto da campanha que me levou a esse púlpito
Fiquei lisonjeado. Luz, a personagem principal do livro infantil mencionado, é uma tartaruguinha que nasce sem um casco de proteção e não podia brincar com seus amigos. Ao longo da narrativa, ludicamente ilustrada em versos que se agrupam de forma rítmica em quadra, uma família de tartarugas doa o casco de sua filhinha que foi morar no céu e transforma a vida de Luz. Um livro pensado para ler com crianças em idade pré-alfabetização e refletir sobre o processo de doação e transplante de órgãos, numa visão da vida que não acaba em nós mesmos. O acadêmico Carlos Roberto Teles Ribeiro não se continha de alegria quando passou a ser o interlocutor da conversa telefônica, um encanto. Logo comentou que seu primo, um primo da senhora Mônica, sua esposa, residente no Canadá e em viagem de férias no Brasil, assumidamente avesso à doação de órgãos, converteu-se após tão despretensiosa quanto lúdica publicação e levou consigo o livro que havia dedicado ao professor Teles para o Canadá. Aprendi com a ideologia do povo de línguas bantu, falado na África subsaariana, que aquele que salva uma vida salva toda a humanidade. Acredito que a capacidade do homem em transformar o mundo passa por um processo de aprendizagem contínuo, tanto com sua própria experiência, quanto com aquela derivada da observação de seus pares e da natureza. A partir de sua própria transformação como indivíduo, o homem é capaz de transformar o ambiente e as vidas ao seu redor, na simples medida em que se alcançam os braços. Destarte, aquele que é capaz de tocar uma alma e transformar uma vida, é capaz de transformar o mundo. Foi emocionante e transformador o retorno que o professor Teles generosamente me ofereceu. Sem dúvida, o clímax do que vivenciei como aspirante a este sodalício. E assim, como a ópera Turandot, última ópera de Giacomo Puccini, emocionante e que se transforma continuamente, já que finais diferentes continuam a ser escritos por diversos compositores, Puccini faleceu antes de concluí-la, pensei numa manifestação para essa ocasião cuja temática principal tratasse do aprendizado que nos transforma. A transformação do indivíduo e, por meio dele, da comunidade e das instituições em que está inserido, através de duas forças soberanas, o poder do amor e o poder dos juntos. Como no legado deixado como herança por Santo Inácio de Loyola, em tudo, amar e servir. Excelentíssimo senhor acadêmico, professor doutor, presidente Francisco José Barcelos Sampaio. Excelentíssimo senhor acadêmico, professor doutor, nosso eterno presidente, Pietro Novellino. Esse magnífico reitor e excelentíssimo acadêmico, professor doutor Roberto Medronho. Magnífico reitor, professor Anderson Pedroso, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa diretiva desta sessão solene. Excelentíssimos acadêmicos e autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, Úrsula, Sofia, Gabriel, Vitor, minha família, meus amigos, familiares dos acadêmicos, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui e dividir comigo esse momento de júbilo. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa, que é dividida entre a verdadeira e a errada. A dualidade da experiência humana nesses versos de Fernando Pessoa nos faz refletir sobre a complexidade de nossa existência e das escolhas que fazemos em nossa jornada, que eventualmente nos permitem tangenciar a grandeza. A glória, entretanto, é um bem somente na medida em que dela se é digno. E não posso persuadir-me de que o trabalho a que me dediquei nos últimos 27 anos como médico fosse suficiente para que tivesse a oportunidade de obter um lugar entre os mestres da medicina, entre os homens e mulheres distintos que representam aqui o esplendor da ciência médica do Brasil e cujos nomes ressoarão ainda com ênfase na boca dos nossos últimos descendentes. Sinto-me extremamente feliz e honrado ao adentrar o Anfiteatro Miguel Couto na noite de hoje, não mais como convidado, espectador audiente, mas agora para vir ocupar a cadeira
a que o sufrágio dos ilustríssimos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina me levou. Ascender a membro titular desta casa é galardão que recebo com orgulho, sabedoria e respeito. Juntar-me a vossas excelências é uma honra e uma glória que acolho com humildade. A alegria do egoísta alimenta cinismo e inveja. A felicidade dos justos, entretanto, não é apenas minha, ela é nossa. Agradeço aos acadêmicos Antônio Egídio Nardi, Carlos Alberto de Barros Franco, Celso Marques Portela, Mônica Roberto Gadelho e Walter Araújo Zin, pela generosidade e esforço que fizeram para me conduzir por este recinto numa noite das mais especiais da minha vida profissional e acadêmica. Em vossos nomes, agradeço a todos os excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas que, magnânimos, me conduziram a este sodalício. E afianço-vos que utilizarei de minha melhor capacidade para vos honrar e dignificar até o fim de meu tempo nesse mundo, servindo com amor a missão desta casa. Agradeço também ao professor Dr. Milton Arimeia pelas palavras amáveis e pelo carinho com que me agraciou a receber-me esta noite. Tive o privilégio de conviver com o Dr. Milton na infância de minha jornada cirúrgica. Sua experiência de vida profissional no Brasil e no exterior, sua vasta cultura, seus relacionamentos e humanidade, além de uma memória privilegiada e expertise técnica apurada, o tornaram uma lenda viva da cirurgia cardiovascular. Sorte dos pianistas profissionais que o Dr. Milton escolheu a medicina, mas sorte tiveram os pacientes e familiares que foram cuidados por ele. Excelentíssimo senhor presidente, professor Dr. Francisco Sampaio, regozijo-me em tomar posse sob sua égide e receber de suas mãos o diploma e a medalha. Muito obrigado por me conceder essa honra. O que realmente sinto nesse momento não pode ser expresso por palavras. É algo indizível e inefável, talvez a melhor definição de amor. Não me refiro ao eros, amor de Platão, ou à filia, amor segundo Aristóteles. Refiro-me ao amor como um processo profundo e muitas vezes doloroso de crescimento e autoconhecimento, como no âmago do mito que representa a imortalidade através da transformação e renascimento da fênix. Simbolicamente, o que vivenciei e experimentei nos meses de campanha para a ascensão a membro titular desta casa. A Academia Nacional de Medicina é uma instituição médica fundada em 1829 pelo Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles. Transformou-se ao longo de quase 2 séculos, ao mesmo tempo que se manteve fiel às suas tradições, estando sempre presente nos momentos de importância científica, assistencial e política de nosso país. Ao longo de sua história, 685 ilustres professores tiveram o privilégio de ingressar nessa casa, sendo o 686º acadêmico a integrar este sodalício, sou o 8º médico a ocupar a cadeira número 62. Nesta cátedra, que tem como patrono Augusto Brant Paz Leme, e na qual sentaram-se notáveis médicos cirurgiões brasileiros, alguns dos quais lhe emprestando magnífica emerência, sobre a singular tradição de intocável probidade, possui ainda uma outra de igual jaez, a tradição do esmero técnico. Constituem distinções que hoje alicerçam parte de meu orgulho e, com certeza, serão motivo de preocupação científica de minha pessoa a partir de amanhã. 2 outras curiosidades ampliam meu senso de responsabilidade. A primeira é que todos os acadêmicos que ocuparam a cadeira número 62 são egressos do que é atualmente a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A segunda singularidade desta cadeira é que 6 dos 8 médicos galardoados com tamanha distinção o fizeram até o ano em que completaram os seus primeiros 50 anos de vida, 4 dos quais foram empossados antes mesmo de completar os 40 anos de idade. Permitam-me reverenciar os mestres que me antecederam, que por seus feitos e reputação perpetuam-se imortais na memória dos homens. O conde Augusto Brant Paz Leme, patrono da cadeira 62, foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1900, aos 37 anos. Dr. Paz Leme iniciou uma escola de cirurgia que se impôs na época pela sobriedade, pela precisão nos gestos, pela ordem de movimento e pela perfeição técnica. Seu principal discípulo foi o acadêmico Augusto Paulino Soares de Souza,
patrono da cadeira número 39, hoje ocupada pelo meu paraninfo, Dr. Milton Meyer. Augusto Paulino destacava no mestre Paz Leme os dotes de exímio desenhista, como Dr. Milton, além de competente anatomista. O primeiro ocupante da cadeira 62 foi o professor Arthur de Carvalho Azevedo, que doutorou-se médico em 1888. O professor Carvalho de Azevedo foi eleito membro titular desta casa em 1901, com 35 anos. Ele liderou o serviço clínico de ginecologia da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Em 1928, o professor Alcindo de Figueiredo Baena foi eleito como membro titular da Academia Nacional de Medicina, com 39 anos de idade, e sucedeu o professor Carvalho de Azevedo na cadeira 62. Ingressaram na Faculdade de Medicina com apenas 14 anos, doutorando-se com distinção em 1908. Ocupou diversos cargos administrativos no Brasil e exterior e dedicou-se à área acadêmica, na clínica urológica. Tornou-se membro emérito em 1957, o que permitiu nova eleição para membro titular no mesmo ano. O professor Sebastião Capistrano Pereira, catedrático de otorrinolaringologia da Universidade do Brasil e da Universidade Fluminense, sucedeu o professor Baena, tomando posse em novembro de 57, ano em que completara 50 anos de idade, e ocupou a cadeira 62 por 5 anos, até seu falecimento ainda muito jovem. Sucedeu ao professor Sebastião Capistrano Pereira outro mineiro, o professor Valdir Gonçalves Toste. Especialista em ginecologia e estudioso da patologia mamária, chefiou com brilhantismo ímpar o Serviço de Ginecologia do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1947. O professor Tostes foi professor titular da Clínica Obstétrica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, assim como da Escola Médica de Pós-Graduação daquela instituição. Com o falecimento do professor Tostes, em 86, o professor Hélio Aguinaga, penúltimo ocupante dessa cadeira, tomou posse como membro titular em 1987. Paulista, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina da então Universidade do Brasil, onde graduou-se em 39. Fez residência médica no Hospital da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, o professor Aguinaga ingressou em 42 como médico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Escola São Francisco de Assis, da UFRJ, onde se tornou chefe da clínica ginecológica a partir de 1946. As grandes coisas exigem silêncio, ou que delas falemos com grandeza, sem se preocupar com as convenções, e sem segundas intenções, com pureza, clareza e dignidade. O professor Dr. Ricardo José Lopes da Cruz foi meu mentor, meu orientador e apoiador. Foi também meu paciente, quando alheio à vontade de todos nos deixou. Fora cedo demais. O Dr. Ricardo Cruz nasceu aos 10 de abril de 54 no Rio de Janeiro e graduou-se em medicina no final de 77, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez residência médica em cirurgia geral no Hospital Federal de Ipanema, em cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional de Câncer e completou sua formação na área de cirurgia crânio-maxilofacial no Departamento de Cirurgia Plástica da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio, sob coordenação do saudoso acadêmico Ivo Pitangui. Teve grande destaque em sua área de atuação cirúrgica, proferindo inúmeras palestras no Brasil e exterior, publicou diversos livros, trabalhos científicos em revistas de elevado impacto científico. Foi merecedor de prêmios importantes, além de ter sido membro de diversas sociedades médicas nacionais e internacionais. Eleito em setembro de 2013, tomou posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina no dia 18 de março de 2014, para ocupar a cadeira 62, da secção de cirurgia. Sua monografia teve como título Trauma de Face e o Resgate da Identidade. Em junho de 1990, a medicina lhe presenteou, apresentando Denise Loreto, com quem teve a felicidade de se casar em fevereiro de 94. Ricardo Cruz e Denise foram abençoados com a chegada de seus filhos André e Pedro, que, juntamente com Denise, eram os maiores amores de Ricardo. Nas palavras de Ricardo Cruz, o médico deve ser, ou estar ciente, de que os aspectos físicos e emocionais dos pacientes estão sempre interligados
e aprimorar sua capacidade de escuta de cada caso, promovendo um encontro sublime entre ciência e caridade, é a única forma de desenvolver um trabalho que transcenda o viés técnico da profissão. Ricardo Cruz acreditava tanto na humanidade e no melhor de que cada um podia suscitar dessas relações interpessoais, que idealizou uma sessão para debater e aproximar os profissionais de saúde. Criou o projeto Humanidades na Saúde em 2015. Mais de 10 mil pessoas participaram das mais de 100 sessões que acontecem mensalmente desde sua concepção. Nos encontros, há reflexão multidisciplinar sobre as formas de melhorar o cuidado dos pacientes e dos próprios profissionais, através da interface com a arte, filosofia, práticas integrativas, física, psicologia, dentre outras áreas de conhecimento que interagem com a saúde. Ricardo fez da Humanidades seu propósito de vida. Preparava as sessões ao longo de semanas. Escolhia o tema, os palestrantes, os livros que distribuiria e a música que nos faria emocionar ao final de cada reunião, com o mesmo afinco que planejava uma cirurgia complexa. Era um maestro. Com sua voz de tom grave e obsessivo controle do tempo, nos conduzia ao clímax de uma jornada de diferentes emoções mensalmente, nas tardes de quinta-feira no auditório do Hospital Samaritano em Botafogo. Ricardo Cruz tornou-se um gigante. Foi o cirurgião que transformou a vida de seus pacientes ao resgatar suas identidades. Foi a voz e o comportamento que transformaram para sempre a medicina em nosso meio. Era um imortal por direito. Foi o último a guardar a cadeira 62 desta casa. Tornou-se um imortal de fato. O professor Dr. Ricardo Cruz faleceu no dia 8 de dezembro de 2020, nesta cidade do Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19. Diversas homenagens ao Dr. Ricardo Cruz foram realizadas em todo o país, após a sua partida fora de hora. Dentre elas, destaco a inauguração do Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em 2021. O CREMERGE, através da Comissão de Integração do Médico Jovem, também presta homenagem à sua memória, com a instituição do Prêmio Professor Ricardo Cruz, de outorga anual, cujo objetivo é fomentar a produção científica no âmbito da medicina em diversas categorias no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Denise Loreto, por estar aqui. Não tomo posse sozinho esta noite, porque só não teria chegado até aqui. Comigo tomam posse os amigos que me querem bem, os pacientes que me confiam a vida, os alunos que me provocam, os pares que me apoiam e os mestres que me oferecem os ombros para subir e desobstruir minha visão. Faço minha a prosa de Crispes e Mente que ouso pronunciar. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou. E a melhor parte é que nunca estarei pronto, finalizado. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigado a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer em minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam fazer parte de suas histórias também. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Toma posse hoje também na cadeira 62 minha família. Tenho certeza de que meu pai, falecido em fevereiro deste ano de 2023, está por aqui para nos saudar, pois sua energia é amor. Me ensinou com suas virtudes e imperfeições de ser humano. O admirava como médico, como pai e amigo. Agradeço também a minha mãe, que dedicou sua vida para cuidar de mim e de meus irmãos. Obrigado, minha querida mãe Carmela. Agradeço por ter escolhido o irmão que Deus me deu. Ao agradecer meu querido irmão Anderson, agradeço a todos os meus familiares. Minha família é quem me oferece o colo e o amor necessários para a coragem de nunca desistir e para me levantar ao cair. Como a linda princesa Turandot, Úrsula, com quem celebrei bodas de prata nesse ano de 2023, não queria se casar. Foi com a perseverança dos que amam genuinamente que ela se converteu. Penso que com a ajuda das rosas de pétalas vermelhas e de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sinto por ela o que Camões sentiu e escreveu. Um não sei o quê, que nasce não sei onde, vem não sei como
e dói não sei por quê. Diferente de mim, Úrsula sabe os quês e os porquês. Ela me traz para a realidade com sua influência estoica que caminha para o epicurismo. Para ela, a vida só é possível se regida pela tríade razão, virtude e natureza. Úrsula não é a tranquilidade, é contraponto. Não é refúgio, é conforto quando preciso e desafio quando necessário. Está longe de ser a versão de mãe de piano que todo filho de italianos sonha em ter. É a melhor parceira e amor de uma vida. Tem sido assertiva e diligente, rígida, porém não muito, amorosa e sábia na condução de nossa família. Obrigado, Úrsula. Entre os dias mais felizes da minha vida estão os nascimentos de Sofia, Gabriel e Vitor. Essa alegria perdura e a responsabilidade se transforma conforme crescem e se desenvolvem. São jovens felizes e capazes. Sofia, engajada e compassiva estudante de medicina, ensina-me desde sua tenra idade. Escreveu-me um livro certa vez cujo título era Meu Pai é um Problema. Recentemente declarou publicamente que fui o primeiro amor de sua vida. Gabriel me ensina sobre o mundo, sobre os homens e sobre compaixão. Vitor cuida para que eu esteja sempre bem e saudável e me ensina sobre como ser feliz. Jovens, Sofia, Gabriel e Vitor me tinham como herói e começam a enxergar minhas imperfeições. Peço que os três possam acrescentar à comunidade onde quer que estejam inseridos algo de bom e possam somar esforço na construção de um mundo melhor. Espero que minhas imperfeições possam servir de aprendizado para eles também. Obrigado, Sofia, Gabriel e Vitor. Assim como meus filhos, que jovens perambulam para criar caminhos até então inexistentes, como no poema de Antônio Machado, que o Dr. Milton magnificamente proferiu, a cirurgia cardíaca é debutante das especialidades cirúrgicas. No final do século XIX, o professor Billroth, fundador da Escola de Cirurgia de Viena e seguramente um dos pioneiros na moderna cirurgia do abdômen, comentou que todo cirurgião que tocasse o coração deveria perder o respeito de seus pares. Somado à dificuldade de acessar de forma segura o mediastino, a evolução da cirurgia cardiovascular ocorreu apenas a partir da segunda metade do século XX, tendo como um dos seus fatores determinantes o desenvolvimento da circulação extracorpórea. Esta consiste em um conjunto de técnicas e equipamentos utilizados como suporte cirúrgico para garantir a circulação e oxigenação sanguíneas durante cirurgias cardiovasculares. A descrição da primeira cirurgia cardíaca realizada com sucesso data apenas de 1938, para correção da persistência do canal arterial. Já a primeira cirurgia com sucesso com a utilização de circulação extracorpórea só foi realizada em 1951. Vivemos, portanto, na adolescência da cirurgia cardíaca, que se transforma para atingir a maioridade. Tecnologias para intervenções menos invasivas, utilização de robôs e técnicas que permitem correções de problemas valvares e intracardíacos sem a necessidade de abertura de tórax ou de utilização de circulação extracorpórea se avolumam e demandam uma transformação das habilidades técnicas e competências do cirurgião cardíaco contemporâneo. Em sentido contrário, no domínio de complexidade de cuidado, transplantes cardíacos, xenotransplantes, dispositivos para manutenção artificial da vida, corações artificiais, dentre outros, dependem minimamente da interação de três variáveis extremamente complexas para um desfecho positivo de qualquer intervenção. As variáveis relacionadas com o paciente e sua doença, as relacionadas com a forma de tratamento e as relacionadas com os provedores desse tratamento, conforme me ensinou o professor Milton Meyer. Nesse contexto de elevada complexidade, as habilidades técnicas e humanas são fundamentais, mas não suficientes para a garantia de resultados assistenciais ótimos. Torna-se imperiosa a incorporação de competências adicionais e complementares. Como o professor Milton falou, uma sala de cirurgia cardíaca contempla diversos profissionais e equipamentos que tornam esse um sistema complexo. Somam-se as interações não lineares de avaliações pré-operatórias, imagens diagnósticas
que guiam intervenções, terapia intensiva, fisioterapia, nutrição, suporte orgânico e diversas outras interações requeridas para cumprir toda a jornada hospitalar do paciente cirúrgico, e os senhores entenderão os riscos envolvidos, que se associam a eventuais complicações e mortes. Para reforçar o impacto não linear da complexidade, divido com os senhores dados científicos que demonstram que o risco de morrer de uma cirurgia de ponte de safena eletiva, que fazemos todos os dias, por exemplo, pode ser 400% maior feita pelo mesmo cirurgião em diferentes hospitais. O aforisma, nenhuma cirurgia tem risco zero, torna-se deveras significativo, particularmente quando se trata de cirurgia cardíaca, onde são raros os procedimentos eletivos com risco de morte inferior a 1%, ou de complicações que, entre menores e maiores, acometerão não menos do que 1 a cada 3 ou 4 pacientes. Se impusermos uma camada de complexidade e elevada acuidade, como nas cirurgias para insuficiência cardíaca e emergências cardiovasculares cirúrgicas, por exemplo, a mortalidade operatória pode ultrapassar facilmente os 2 dígitos de percentual nos maiores e melhores centros do mundo. Para ajudar a contextualizar, quantos do que aqui estão presentes seguiriam numa viagem de avião com apenas 1% de risco de queda? Independente do cenário clínico e da complexidade de tratamento que se requeira, quando da necessidade de hospitalização, seja para uma cirurgia ou para um cuidado não cirúrgico, a perfeição e esmero técnicos são fundamentais, bem como a relação médico-paciente humanizada, empática e compassiva, respeitando os princípios bioéticos da beneficência, da autonomia e da justiça. A garantia da segurança do paciente, entretanto, não está única e exclusivamente associada à capacidade técnico-científica do médico, ou à empatia e humanidade, e está no cerne do juramento de Hipócrates: primeiro, não causar danos. Em 1999, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América, na época, nominada Instituto de Medicina, publicou o relatório que teve um impacto universal, chamado Errar é Humano. Nesse relatório, os especialistas estimavam que quase 100 mil pessoas morriam num determinado ano devido a erros evitáveis que ocorrem em hospitais. Esses óbitos decorrentes de fatores humanos não são contabilizados nas estatísticas oficiais, mas estariam entre as 3 principais causas de morte nos Estados Unidos, caso fosse. No Brasil, acredita-se que 30 mil mortes ocorram anualmente pela mesma causa. Adicione o custo financeiro à tragédia humana e o erro médico facilmente ascende ao topo dos problemas públicos urgentes. Errar é Humano quebrou o silêncio que rodeia os médicos e os seus erros, além de suas consequências, mas não apontando o dedo aos profissionais de saúde que cometem erros honestos. Afinal, errar é humano. Em vez disso, promovendo uma agenda para reduzir os erros médicos e melhorar a segurança dos pacientes, através da concepção de um sistema de saúde mais seguro. Como podemos aprender com nossos erros? Para construir um cuidado seguro, precisamos entender que o problema não são as pessoas más nos cuidados de saúde, é que as pessoas boas trabalham em sistemas e governança mal estruturados, que precisam ser tornados mais seguros, como o que ocorre nas organizações de elevada confiabilidade. Na visão do Dr. Thomas Lee, professor de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard e professor de gestão e saúde pública da Escola de Saúde Pública da mesma universidade, o problema com os cuidados de saúde são pessoas como eu, médicos na casa dos 50 anos ou mais, que aprenderam medicina quando esta era mais arte e menos complexidade e finanças. Fomos ensinados a ir ao hospital antes de amanhecer, ficar até que nossos pacientes estivessem estáveis e focar nas necessidades de cada paciente que estava diante de nós, e não nos preocupar com custos, times assistenciais ou processos de cuidados e desfechos. Fomos ensinados a revisar cada resultado de teste com nossos próprios olhos, a não depender de ninguém. A única maneira de garantir a qualidade era adotar padrões pessoais elevados e depois atendê-los. Fatalismo e terceirização de culpa para o próprio paciente e sua grave doença, quando de morte ou complicações, nos são muito comuns.
Os cuidados de saúde de hoje, entretanto, necessitam de uma abordagem fundamentalmente diferente e de uma nova geração de líderes. A estrutura central da medicina, a forma como o cuidado de saúde é organizado e praticado, surgiu numa época em que os médicos podiam ter na cabeça todas as informações essenciais de que os pacientes necessitavam e geri-las eles próprios. Era necessário apenas um trabalho ético e árduo, um bloco de receitas, uma secretária e um hospital disposto a servir de oficina, emprestando uma cama e enfermeiras para a convalescência de um paciente, talvez uma sala de cirurgia com algumas ferramentas básicas. Eram os artesãos. A natureza do conhecimento prestou-se a valorizar a autonomia, a independência e a autossuficiência entre os nossos valores mais elevados. Mas não se consegue mais manter todas as informações em nossa cabeça e não se consegue dominar todas as habilidades, muito menos vigiar todas as interações com o paciente que uma jornada intra-hospitalar requer. Não precisamos procurar muito por evidências. 2 milhões de pacientes contraem infecções hospitalares nos hospitais norte-americanos, a maioria porque alguém não seguiu as precauções antissépticas básicas, como lavar as mãos. 40% dos pacientes com doença coronariana, 60% dos pacientes com asma recebem cuidados incompletos ou inadequados. E metade das complicações cirúrgicas graves são evitáveis com o conhecimento existente. Na visão do Dr. Atul Gawande, cirurgião de tireoide, escritor e pesquisador de saúde pública, membro da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, atualmente diretor da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, nós treinamos, contratamos e pagamos médicos para serem heróis solitários, mas são de equipes de elevada performance que as pessoas precisam. São pessoas que realmente trabalham juntas para direcionar suas capacidades especializadas com objetivos comuns para os pacientes. Para funcionar dessa maneira, entretanto, deve-se cultivar certas habilidades que são incomuns na prática e nem sempre ensinadas. Permitam-me dividir com os senhores uma reflexão sobre isso. Primeiramente, deve-se adquirir a capacidade de reconhecer quando se teve sucesso e quando se falhou para com os pacientes. Pessoas em sistemas de elevada confiabilidade tornam-se interessadas em dados e informação. Dados que preveem o futuro e não simplesmente descrevam o passado. Para isso, é mister a construção de ambientes cuja cultura prioriza a segurança psicológica, onde errar não é uma agrura, mas aprender com os erros uma necessidade imperiosa. Em segundo lugar, deve-se desenvolver a capacidade de conceber soluções para os problemas do sistema que os dados e a experiência revelam. No entanto, não serão os administradores que iluminarão esse caminho. Tampouco os médicos que, por incapacidade técnica ou insuficiência humana, trilham um caminho que lhes permite esconder-se em salas executivas e se prestam a tudo, menos a servir aos pacientes e os times assistenciais. Convivi com muito dessas pseudo-lideranças, que operam instituições de saúde como um centro de custos e veem quaisquer investimento como um incremento nos gastos, afrontando seus próprios incentivos financeiros e conflitos de interesses individuais. Destarte, desconstroem o valor das instituições com sua arrogância, vaidade, incapacidade e egoísmo, pelo que se espera pouco deles na transformação do cuidado de saúde. Sem falar da corrupção, que ceifa vidas de inocentes como numa guerra não declarada. Não obstante, se o plano for a melhoria da assistência, maiores chances há de que as pessoas que prestam cuidado terão êxito na construção. E como líderes médicos, temos uma enorme oportunidade de melhorar o valor de cuidados de saúde prestados, diminuindo desperdícios e interferindo frontalmente na crise de qualidade e segurança na saúde. A terceira e última habilidade que se deve ter, mas que não aprendemos ao longo da nossa formação, é a capacidade de implementar em escala, a capacidade de fazer com que os profissionais, ao longo de todo o processo de cuidado, funcionem integrados e com foco nos pacientes e em seu próprio bem-estar. Há resistência, por vezes, resistência veemente aos esforços que tornam isso possível. Em parte, é porque o trabalho está enraizado em valores diferentes daqueles que tivemos. Eles incluem a despretensão e a humildade, a compreensão
que não importa quem você seja, quão experiente ou inteligente você seja, você irá falhar. A disciplina, a crença de que a padronização, fazendo sempre certas coisas da mesma maneira, pode reduzir seus erros e as variações não desejadas. E incluem também o trabalho em equipe, o reconhecimento de que outros podem salvá-lo do erro, não importa quem sejam na hierarquia. Esses valores são o oposto da autonomia, da independência e da autossuficiência. Muitos médicos temem que o futuro acabe com a ousadia, a criatividade e a alegria de pensar que a medicina já teve. Mas não há nada que impeça as equipes de serem ousadas e criativas, ou que o trabalho com outras pessoas não exigirá reflexão profunda e julgamento sábio. Identificar formas de alavancar a melhoria dos cuidados de saúde e a segurança do paciente exigirá mais foco na forma como as pessoas, os processos e as práticas se unem na assistência ao paciente do que apenas nas inovações técnicas ou estruturais, como um coração artificial, por exemplo. Liderar a transformação do modelo assistencial e de como os sistemas de saúde estão organizados para promover um cuidado seguro, humano e compassivo ao servir nossos pacientes e toda a equipe que os assistem é uma forma de amar. É como no amor ágape. O que importa no amor ágape não é o desejo, eros, ou a alegria de quem ama, filha, mas a alegria e bem-estar do amado. Vivemos num mundo em que se faz necessária resiliência para lidar com a volatilidade, confiança para superar as incertezas, colaboração na diversidade para que a complexidade se torne uma questão menor, e coragem para que o medo de errar não nos paralise na ambiguidade. As revoluções intercalam toda jornada de evolução, tanto dos homens quanto das instituições. As transformações são necessárias tanto para a imortalidade quanto para a construção de um mundo melhor para a nossa descendência. As revoluções a que assistimos nos dias de hoje e ao longo da história, por meio de conflitos que deixam mortos e feridos, demonstram a incapacidade do cérebro humano de aprender com a experiência e trilham nossa jornada, eventualmente de volta à utilização de paus e pedras para sobrevivermos. Da mesma forma, resistir à transformação necessária para preservar vidas que estão sob nossa responsabilidade por vaidade, poder ou conflitos outros quaisquer é uma guerra que não terá vencedores. O caminho para uma vida que faça sentido requer aprendizado e transformação, pelo exercício das virtudes embebidas do poder do amor e dos juntos. Esta genuína inclinação é o que eu acredito fazer florescer o homem e engrandecer as instituições, trazendo à vida um significado e estabelecendo um porto seguro para a felicidade se instalar. Segundo Guimarães Rosa, aprender a viver é que é o viver mesmo. A gente principia por necessitar fazer, depois passa a precisar fazer, e depois faz fazer. Eu iniciei essa manifestação com a mensagem de Santo Inácio de Loyola, em tudo amar e servir. E eu tenho a ousadia de terminar com a mesma mensagem que iniciou o Dr. Milton Meyer a sua apresentação, e ouso adaptar o pensamento de Rabindranath Tagore nesse momento. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que serviço era amor. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, acadêmico Siciliano. Cabe agora ao presidente falar umas palavras finais. Estimados acadêmicos, estimadas acadêmicas, autoridades presentes, senhoras e senhores convidados, querida Denise, viúva de Ricardo Cruz, doutora Úrsula Vega, Sofia, Gabriel,
e Vitor, demais familiares do nosso querido acadêmico Alexandre Siciliano, querido amigo Alexandre. Ouvimos hoje aqui dois cultores de cirurgia cardíaca, duas personalidades fascinantes, duas figuras serenas e de grande estatura moral e profissional. E também descobrimos dois poetas que valsaram e poetizaram com desenvoltura nessa noite. De um lado, Milton Meyer, cirurgião cardíaco com sólida formação também nos Estados Unidos, e foi introdutor da cirurgia pediátrica e neonatal no Rio de Janeiro. E disso sou testemunho ocular, Milton, nos muitos anos de encontro e convívio no Hospital Procardíaco, onde encontrava com Milton antes e após suas cirurgias de anomalias congênitas complexas do sistema cardiovascular, em neonatos de baixo peso. Às vezes a mão do Milton era 40% a 60% do tamanho do paciente. Eu falei, como é que o Milton consegue fazer isso com umas pinças longas e ele de fora operava lindamente? Milton sempre sereno, com aquela tranquilidade de quem conhece o ofício. Em um desses encontros, eu já com uns 10 anos como acadêmico, comentei, Milton, estive 4 dias em Fortaleza, examinando um concurso de professor titular. Na época, os concursos duravam 4 a 5 dias. E fiz boa amizade com o importante cirurgião cardíaco, professor Regis Jucá. E quando perguntei se ele conhecia o Milton Meyer, ele me disse, é um dos maiores cirurgiões cardíacos que eu conheci. Por isso e por tudo eu lhe disse, Milton, acho que você tem mais do que mérito para ser da Academia Nacional de Medicina e deve concorrer. E Milton Meyer, então, se candidatou e se tornou acadêmico no ano 2010. E conquistou uma legião de amigos que lhe admiram e lhe querem bem. E lhe querem muito bem. E assim se passaram os anos. E hoje, meu querido Milton, após 14 anos de convívio intenso nessa casa, estamos envelhecendo juntos. Você é um pouco mais velho, mas caminhamos juntos e com os mesmos objetivos. Meu querido Alexandre Siciliano, essa casa é o melhor lugar do mundo para envelhecer. Não existe nada semelhante. João Cardoso de Castro, acadêmico que ocupou uma cadeira nessa casa durante 30 anos, e a quem tenho a honra de ter sucedido na cátedra da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, todos os dias que ia à universidade, antes e depois de se aposentar, ia à minha sala para conversar. E sempre me falava, abre aspas, meu filho, pensa em entrar para a Academia Nacional de Medicina. Ao que eu retrucava, mas professor, eu tenho menos de 15 anos de formado, sou muito novo. E ele respondia, mas vá pensando nisso, meu filho, porque lá é o melhor lugar para envelhecer. Lá, apesar de aposentado, tenho sempre atividade científica. Lá tenho sempre atividade social. Por causa da academia, recebo muitas correspondências, ele me dizia. Por causa da academia, as pessoas me procuram. Não sou esquecido. E na academia mantive e criei muitas amizades. E as pessoas se preocupam comigo. Os acadêmicos se preocupam com seus confrades. Assim, meu querido Siciliano, Vossa Excelência penetra hoje nessa casa aos 50 anos, jovem ainda para os padrões atuais, onde a expectativa de vida é mais do que quase triplicou desde que a academia foi fundada. Mas Vossa Excelência penetra jovem, mas muito preparado. E aqui vai fortalecer suas amizades, vai criar novos amigos que vão perdurar por toda a vida, por toda a sua existência. Eu ainda relativamente novo aqui, já se passaram 84 acadêmicos depois que eu entrei. Então aqui se conhece muita gente, se cria muitas amizades.
Essa saudação do novel acadêmico é feita por um orador designado pelo presidente, e sempre, obviamente, de acordo com o recipiendário. E assim, eu e Siciliano não tivemos nenhuma dificuldade em indicar Milton Meyer, por tudo que representa para a cirurgia cardíaca e para Alexandre. Nenhuma dificuldade. Milton ficou feliz, ficou emocionado, como um jovem do alto dos seus 90 anos de experiência. Preparou também um discurso emocionado e emocionante, com o coração na mão, próprio de um cirurgião cardíaco, com o coração na mão. Assim, querido Milton, agradeço a bela saudação que fez ao seu afilhado, a bela saudação que fez em nosso nome, em nome da Academia Nacional de Medicina. Também a comissão de introdução do novel acadêmico ao recinto, de acordo com o regimento e designada pelo presidente, e também Siciliano, que cumpriu todo o ritual com rigor, seguiu a tradição e escolheu a comissão com o presidente. E assim agradeço a querida Mônica Gadelha, representando a bancada, mais uma vez, representando a bancada feminina e da competência. Agradeço a Celso Portela, nosso presidente da secção de cirurgia, representando os cirurgiões. E aos queridos Antônio Nardi, Barros Franco e Walterzinho, bons conselheiros, bons amigos e bons cabos eleitorais que introduziram a nossa acadêmica ao recinto para essa sessão solene de posse como membro titular. O querido Siciliano, Vossa Excelência toma hoje posse numa casa mais antiga da medicina brasileira e ocupa a cadeira número 62, com grande mérito, amadurecido, calejado, faz uma bela campanha, serena, mas firme e consistente, que veio premiar sua brilhante carreira. Vossa Excelência foi um fidalgo, e, embora ainda jovem, está amadurecido e pronto para prestar grande serviço à nossa academia, após essa eleição que foi inequívoca. Como já comentei em uma ocasião, há mais de 26 anos, nos Estados Unidos, conversando com meu querido amigo e acadêmico Fernando Vaz, que foi um dos meus padrinhos nessa casa, me disse sobre a Academia Nacional de Medicina, abre aspas, as pessoas se elegem por 3 motivos. Às vezes foge disso, mas basicamente por 3 motivos. Um deles é ser o médico do momento em uma determinada especialidade. E isso ocorre com o Siciliano, que é o cirurgião cardíaco do momento no Rio de Janeiro. E nesse seu caso, querido Alexandre, aliado a um segundo fator citado por Fernando Vaz, de ter um excelente currículo. O terceiro fator não citarei hoje, fica em suspense para uma próxima posse. Milton Meyer já exaltou sobejamente as qualidades do novel acadêmico, que foi introdutor de diversas técnicas avançadas e minimamente invasivas em nosso meio, e acumulou enorme experiência em procedimentos cardiovasculares, com mais de 3.500 cirurgias realizadas aos 50 anos de idade e menos de 30 anos de formado. Além dessa importante atividade assistencial privada, se dedica também ao Sistema Único de Saúde, no Instituto de Cardiologia, e se dedica também ao ensino de graduação e de pós-graduação na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Alexandre é nilopolitano de boa cepa, conterrâneo do nosso querido Jacó Kligerman, e coloca agora a bancada nilopolitana em crescimento. Alexandre teve o exemplo médico do seu querido pai, falecido recentemente, pediatra, e de sua mãe, professora. Assim, Alexandre foi aluno aplicado e se tornou médico bem cedo.
mas disciplinado e comprometido desde cedo com seus pacientes. Querido Alexandre, como deveria ser, Vossa Excelência apresentou memória intitulada 15 anos de transplante cardíaco no estado do Rio de Janeiro, instituição pública. Análise de 144 pacientes adultos no período de 2008 a 2022. E com resultados de sobrevida melhores do que a média dos transplantes realizados pelo SUS em todo o Brasil. E o que enche de orgulho a todos nós, seus amigos e admiradores. Parabéns. Meu querido amigo Alexandre, Vossa Excelência passa a pertencer à instituição médico-científica mais antiga do país, como já disse, com atividade científica ininterrupta há 194 anos. Passa a pertencer a uma instituição onde temos atividade exuberante, mas onde também, como já disse, encontramos o melhor lugar para um médico que ama a profissão e ama a ciência, conviver e envelhecer. Aqui é o melhor lugar. Além de algumas sessões solenes, pela 20ª vez, como dito por Milton Meyer, estou dando posse a um acadêmico titular. E também, ao final dessa saudação, como sempre faço, vou pedir mais uma vez licença para ler uma pequena parte da oração a nossos pares, do nosso inesquecível presidente Cumprido Santana, que dá nome a esse prédio, que muito amou e muito fez por essa academia. Abre aspas. Quem não trabalha pela academia quando nela ingressa é como se deixado houvesse no vestíbulo a própria honra. Quem não se esforça pela academia quando nela é recebido, juntando-lhe um tijolo, trai a sua esperança. Será um Judas que iludiu a sua confiança. Atraiçoou aos que fraternalmente o acolheram, roubou a vez a um possível justo, a todos enganando. Na academia só não será grande quem nasceu para ser pequeno. Para isso suceder, o imprevisível acontecer. Não cremos que alguém haja traído o juramento que prestou após as muitas lutas que travou para conseguir atravessar o peristilo do sodalício. Se despreparado venceu, foi mercê de doloroso equívoco, que não é próprio dela essa casa desejada. O peristilo é grandioso, mas é da natureza humana tentar alcançar o que parece inatingível. Meu querido acadêmico e amigo Alexandre Siciliano, nós que lhe recebemos hoje com tanto júbilo e carinho, para uma convivência até o fim da vida, temos muita esperança que Vossa Excelência será um acadêmico comprometido e que encontrará tempo para se dedicar a essa casa que hoje ele acolheu e que nós todos tanto amamos. Seja bem-vindo, querido Alexandre. Peço aos presentes que permaneçam em seus lugares e convido a comissão de honra que introduziu o nosso novel acadêmico ao recinto, que o conduza o nosso querido Alexandre Siciliano ao Salão Nobre, onde ele irá receber os afagos e os carinhos daqueles que lhe querem bem. Peço à comissão que leve logo o Alexandre ao salão e cumprimente ele lá. Lá vocês vão ter oportunidade de cumprimentá-lo. Vou mandar. Agradeço a presença de todos e dou essa sessão por encerrada.